E hoje nós temos a nossa companheira Rosmaria, que conversa conosco sobre a mensagem que nós recebemos, não é? O mês de dezembro é característico, né? Com relação à figura do nosso Mestre Jesus, então as mensagens são todas mais relacionadas a Jesus, aos seus exemplos, e aí nós recebemos hoje a mensagem de Antônio de Aquino, que é psicofonia do nosso altivo, do nosso irmão altivo Panfiro, e que está contida no livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 1, publicação do CELD, cujo título é Vida em Abundância, e que nós vamos ler juntos, nos preparando para o estudo que vamos fazer na noite de hoje. Nos diz então Antônio de Aquino que o amor único de Deus inspire todas as nossas almas para o bem. Jesus, o grande mestre de todos nós, recordemos sua passagem entre os homens na terra. País distante, provavelmente hostil em sua natureza, à exceção de alguns lugares, povo voltado para as atividades próprias da região, sacerdotes dotados de conhecimento adequado àquele povo rude, mas dominados pelo prazer do autoritarismo religioso em meio a toda aquela multidão de pobres, sofredores, corações desejosos de ouvir uma mensagem eminentemente amorosa. Repassemos o olhar como se estivéssemos em um anfiteatro e observemos um quadro, dentre muitos, da passagem desse mestre generoso entre nós. Recordemos, por exemplo, um momento tão característico da sua personalidade elevada, em que avisa a todo o povo: vim para que tivesseis vida em abundância. Observemos que a mensagem é eminentemente de amor, mostrando simultaneamente a capacidade de sacrifício e a potencialidade de um espírito que não media condições, consequências, para que pudesse falar de Deus, o Pai, para toda aquela multidão sofrida. Provavelmente, muitos daqueles que o ouviram não o entenderam, mas os que tinham o coração puro perceberam que sua mensagem era toda ela voltada para o engrandecimento do espírito imortal. Vim para que tivesseis vida em abundância. O que vem a ser a vida em abundância, senão a certeza absoluta de uma vida de paz, de equilíbrio, produtiva, sem falsa moralidade, sem outros objetivos, a não ser o de trazer para os homens a notícia de que eles são filhos de Deus. O Cristo, engrandecido em todas as suas fases de vida, pelas inúmeras lutas por que passou, ao fazer a afirmativa tão poderosa, mostrava-se como o pastor das almas, como aquele que compreendia a necessidade do povo sofrido, doído, sem referências elevadas. Mostrava-se como aquele que poderia dizer, como o disse: por mim encontrareis o caminho que leva a Deus, pois sou a verdade, e por essa verdade trarei a vida. Como a contemplarmos a convivência do Cristo com aqueles seres tão totalmente carentes de um pouco de paz, homem do povo, entre os pobres artesãos, mulheres, camponeses e tantos outros necessitados, veremos o Mestre proferir as seguintes palavras de esperança: vinde, vinde todos os que sofrem, todos os que choram, todos os que precisam de paz, que eu vos conduzirei pela minha doutrina de amor à convivência com Deus. Transportemo-nos para os dias de hoje. Voltemos à realidade diária da vossa cidade, do local onde habitais. O que vedes? Crianças sem teto, mulheres sem rumo, homens desesperados, criaturas descrentes. Que outra mensagem poderemos dar a esses seres, senão a mensagem que Jesus nos ofertou? Como se disséssemos a todos os que estão desesperançados: o Cristo veio nos trazer a vida em abundância. Complementando tantas palavras,
tantos apelos do Cristo, apresentaremos ao homem de hoje a verdadeira fé, aquela fé em Deus como o Pai e em Jesus como o Mestre. Àqueles que podem sentir as evidências da espiritualidade, assegurareis: não estão sós. Um anjo protetor os conduz, os ampara, os protege. Aos que não são capazes de ter essa percepção, direis: confiem em Deus, em Jesus, porque anjos protetores estão do seu lado, mesmo que não creiam. Deus não se apresenta somente para aqueles que creem. Falareis a todos os que convosco convivem: sou de Jesus. Antes direis: sou de Deus. Mostrareis a toda a humanidade que as palavras do Cristo para vós não são palavras ermas, vazias, ditas como quem apresenta apenas uma forma de viver, mas são palavras que carregam em si a própria certeza daquilo que se fala. Repetireis então para o vosso próprio coração: o Cristo também veio para mim. Se não sou um grande necessitado, sou alguém que precisa de paz. Se sou uma pessoa pacificada, sou alguém que precisa de forças para ajudar o próximo. Se não trago grandes necessidades de convivência com a coletividade, sou aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, aquele companheiro de jornada que se mostrará sempre fiel a Deus, quaisquer que sejam as circunstâncias da vida. Sentireis no imo da alma: o Cristo também me plenificou de vida, me trouxe paz e me disse: é a ti, filho, que me dirijo. Também para ti trouxe a vida e vida em abundância. Que Jesus, o grande Mestre, o grande Senhor das nossas vidas, nos ampare, nos conduza e nos traga sempre e sempre a sua paz. Vosso irmão Antônio de Aquino. Muita paz, caros filhos. Vamos então, meus irmãos, agora unir o nosso pensamento numa prece para iniciar então as nossas atividades. Graças a Deus. Que todos nós, Senhor Jesus, que aqui nos reunimos em Teu nome, espíritos encarnados e desencarnados, possamos, deixando de lado as nossas preocupações habituais, as nossas inquietações, medos, preconceito, nos coloquemos então de forma adequada para que possamos receber os esclarecimentos e as energias de reequilíbrio, de pacificação que todos nós viemos buscar aqui na casa de Leon Denis. Abençoa-nos, Senhor Jesus, nessa empreitada. Abençoa a nossa companheira Rosemaria, a nossa Lúcia, que vão orientar o nosso raciocínio durante as atividades dessa noite. Permite então que nós tenhamos a Tua permissão para em Teu nome, em nome do nosso patrono Leon Denis, em nome dos espíritos amigos, que são os trabalhadores e dirigentes das atividades dessa casa, e em nome de Deus, possamos então dar início às atividades de estudo e de passes. Graças a Deus. Nós então passamos a nossa palavra à nossa Rosemaria, pedindo a Deus que a abençoe e que nós aproveitemos muito esse nosso encontro. Obrigada. Queridos companheiros, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações hoje e sempre. Então, como foi dito no início, dezembro é o mês que nós reservamos para trazer ao nosso coração e ao nosso pensamento o desejo de estar com Jesus, né? Então, nós estamos no livro, tem essa capa aqui ainda assim, né? Inspirações do Amor Único de Deus, é a lição 21 aqui deste livro. E Antônio de Aquino, vocês têm a página aí, o Antônio de Aquino inicia essa página de hoje, pedindo para que a gente recorde, faça assim uma lembrança da passagem de Jesus entre nós, naquela época lá, há pouco mais de 2000 anos, né? O que ele encontra, é o que Antônio de Aquino fala, o que ele encontra quando ele chega à Terra, né? A primeira coisa é a perseguição
que ele sofre ao nascer, porque Herodes ficou sabendo através dos reis magos que havia nascido o rei dos judeus. Ele se preocupa com isso, porque ele era rei e não queria perder, naturalmente, o seu poder, a sua plenitude de ser rei daquela região desse tamaninho, né? Então ele manda matar as crianças. E Jesus, então, começa por essa perseguição. Enfrenta também Jesus, na sua vinda à Terra, as desconfianças sobre a sua missão. Porque, embora todo o Velho Testamento, vários profetas tivessem avisado que viria esse Messias, falam desses Messias, Isaías é o profeta chamado profeta messiânico. Ele fala inúmeras vezes da vinda desse Messias, mas os judeus aguardavam um Messias, naturalmente em púrpura, com muito poder, porque eles viviam sob o jugo dos romanos. Os romanos praticamente estavam ali no território deles, e eles pagavam impostos a Roma. Então eles queriam, naturalmente, um Messias que o livrasse dessas coisas, que desse vitória a eles diante dos inimigos. Então, como Jesus não tinha nada das características que eles imaginavam que um Messias deveria ter, eles desconfiavam o tempo todo que Jesus fosse esse Messias, né? Então, Jesus encontra ali um povo muito rude, com a maioria, a grande maioria analfabeta, né? A quase totalidade analfabeta, que viviam, como a gente vê na página ali, de atividades pastoris, né? Eram coisas corriqueiras, era um povo muito, muito, muito humilde, era um povo que não tinha realmente nenhum conhecimento, praticamente todo ele muito rude. Ele vem encarnar aqui na Terra num país hostil, numa dificuldade muito grande, porque esse país lá, até hoje, né, está lá, Israel, né, com inúmeras dificuldades nas condições climáticas. Um clima muito difícil nessa região. Ele encontra nesse país hostil a estrutura geográfica desse país é muito, muito difícil. Uma estrutura totalmente própria daquela região, com solo muito, muito árido, com uma dificuldade muito grande, né? E até hoje, mais de 2000 anos, a dificuldade do relacionamento dos vizinhos, dos povos vizinhos. Então, esse é o país hostil onde Jesus vem encarnar na Terra. Ele encontra neste país hostil, nessa região, uma economia, conhecimentos do dia a dia praticamente voltados apenas para aquela região. Por quê? Porque não tinha comunicação, não havia comunicação que existe hoje, né? Então tudo estava praticamente específico para aquela região, portanto, um povo de mente muito estreita, muito pequena, porque só conhecia praticamente aquilo que eles conviviam ali, né? Os sacerdotes eram votados, eram preocupados, eram focados exatamente no prazer do autoritarismo religioso. E aqui e são palavras de Antônio de Aquino, lindo, né? O prazer do autoritarismo religioso. Porque o autoritarismo, qualquer que seja ele, dá um prazer enorme. O autoritário, ele tem um prazer enorme de ser autoritário, porque ele fala e você tem que obedecer. Se você não obedecer, ele manda matar, ele faz qualquer coisa. E o padre, os sacerdotes daquela época, tinham exatamente esse prazer praticamente mórbido de autoridade de religião, porque eles, com essa autoridade religiosa, eles eram como se fosse uma palmatória do mundo. Eles diziam, está certo, está errado, não pode fazer assim, não pode fazer, tem que jejuar, tem que fazer não sei o quê. Então, o prazer deles era esse autoritarismo religioso. E o que tinha mais? O povo, a multidão de pobres, a multidão de excluídos, sofredores, deficientes, porque não havia nada, recursos médicos praticamente nenhum, né? Miseráveis. Todo tipo de excluídos estava ali, naquele povo dali, sem consolo, sem nada, e como Antônio de Aquino fala, sequioso de alguma coisa que lhes desse um acalanto,
que lhes desse algum consolo, né? Então percebe-se nesses sacerdotes uma insensibilidade de você ver o outro passando dificuldade e você não está nem aí porque você tem que mandar fazer aquilo outro, né? Uma insensibilidade, um coração endurecido, uma ambição de poder, quando a missão de qualquer sacerdote, aliás, de qualquer chefe religioso, essa é a missão de qualquer sacerdote ou de qualquer pessoa que esteja à frente de alguma religião, é consolar, é esclarecer, é trazer àquelas pessoas um entendimento, incentivá-las a continuar a sua luta, dar a elas uma condição, pelo menos, de alívio nas suas dores, sejam elas físicas, mas principalmente as dores morais. E na realidade, a gente vê que nem ao menos, que seria que se esperasse pelo menos isso, nem ao menos eles acolhem esses excluídos. Muito pelo contrário. Eles os mantêm cada vez mais afastados, cada vez mais excluídos, né? Então é nesse cenário, é diante desse ambiente, que Jesus vem e diante de todas essas dificuldades, ele diz a essa multidão de miseráveis, de sofredores que o segue, que o ouve, que ele vai dizer: vim para que tivesses vida e vida em abundância. Ou seja, Jesus diz: eu entendo que essa vida que vocês levam não é vida. Porque essa vida é um tempo que você nasce e até um tempo que você morre. E isso não é a vida. Eu vim trazer a vocês a vida em abundância. Então, é essa mensagem que ele traz diante desse cenário tão difícil que se apresentava, até hoje é difícil, calcula naquela época de Jesus. Então, o que quer dizer vida em abundância? É a vida que não se acaba. Porque essa nossa aqui, que nós estamos nos vendo uns aos outros, acaba. Tem um tempo. O tempo do desgaste físico e o corpo se acaba e a vida acaba. Mas a vida em abundância é a vida que não se acaba. É a vida verdadeira, é a vida eterna, que é a vida do Espírito. Então, Jesus vem e diz para nós: vim para que tivesses vida e vida em abundância. Então, ele veio revelar para aquele povo um Deus que era Pai. Deus, o Pai. Porque eles não conheciam isso. Eles conheciam Deus que castigava até a 4ª geração. Então, Jesus vem e diz: não, ele não é um Deus cruel. Ele é Pai. E nos ama profundamente, dizendo da sua justiça e da sua bondade. É bonito isso porque é justiça somada com bondade. Porque olha só, como nós não sabemos muito bem, somos espíritos imperfeitos, a gente tende a separar as duas coisas. Então a gente quer ser justo, então a gente é justo. Não muda 1 milímetro. Ou então a gente é bondoso, e aí a gente passa a mão na cabeça de tudo quanto é jeito. Mas não. Deus alia a justiça à bondade, avaliando cada um de nós de acordo com o nosso proceder. Né? Então, ele traz para aquele povo um Deus que é Pai e que é justo e bom, que eles desconheciam isso. Né? Ele veio, Jesus, segundo Isaías, lá no Velho Testamento, quando eu falei para vocês, Isaías está mais ou menos uns 700 anos antes de Cristo. Mais ou menos uns 700 anos antes de Cristo. E ele, no capítulo 9, versículo 2, ele diz que o Messias, que é Jesus, viria fazer raiar a luz aos que se achavam na região das sombras da morte. Olha que beleza. Fazer raiar a luz quer dizer levar o entendimento àqueles que se achavam na região das sombras da morte. O que é a região das sombras da morte? Acreditem que ainda hoje há pessoas que vivem na região das sombras da morte. O que é isso? Encarna, desencarna, aproveita pouco. Às vezes a pessoa vive 100 anos, 80 anos, encarnou, viveu 80 anos, desencarnou, aproveitou mínimo.
Isso é o que ele chama de viver nas regiões das sombras da morte. Então Jesus vem lançar luz para essas pessoas, que ainda hoje há pessoas que reencarnam e desencarnam e aproveitam o mínimo da sua possibilidade reencarnatória. Segundo o próprio Jesus, ele diz assim, essa passagem está em João capítulo 18, 33, 36 e 37, quando o próprio Jesus diz: não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho, não é ensinar, falar, dar testemunho da verdade. Aquele que busca a verdade, escuta a minha voz. Vocês não têm aí na página, porque a página começa justamente com Antônio de Aquino. Mas a gente que tem o livro, começa com essa citação, a citação pequenininha que tem aqui no livro, é exatamente isso. Então, Antônio de Aquino, essa página que ele escreve, é em cima dessa frase de Jesus, né? Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que busca a verdade, escuta a minha voz. Por que nós estamos na casa espírita? Porque buscamos a verdade. Queremos entender a vida, queremos saber o porquê dos acontecimentos, o porquê das coisas que acontecem na minha vida, do meu irmão, do meu vizinho, no mundo. Então, é por isso que nós estamos aqui. E por isso que ouvimos a voz de Jesus. Porque ele coloca aqui, todo aquele que busca a verdade, escuta a minha voz. Né? Então, Jesus veio como um pregoeiro, um arauto, como um mensageiro, para anunciar a todos, sem exceção, a todos. Não importa se é sacerdote, se é povo rude, não importa. Ele veio anunciar a todos o reino de Deus, o reino dos céus, que se achava que era só para o povo de Israel e os sacerdotes provavelmente, que achavam que faziam tudo. Mas ele veio anunciar para todos, todos nós, inclusive nós que aqui estamos, esse reino de Deus que é acessível a qualquer um de nós. Ele veio como médico de almas, olha o nome, médico de almas, para as nossas almas, para as nossas aflições, para os nossos anseios, embora tivesse curado fisicamente muitas pessoas naquela época, porque ele tinha o poder de ver qual era o momento que a pessoa podia parar de sentir aquele sofrimento físico. Ele tinha esses olhos de ver, né? Mas ele vem como médico de almas, para as nossas almas, que é o que realmente subsiste, é a nossa alma, né? Ele veio condenar, entre aspas, muitas aspas, as práticas religiosas dos sacerdotes e dos doutores da lei. E é importantíssimo, meus amigos, eu tenho até mania de vez em quando de distribuir esses novos testamentos, assim, esse livrinho aqui, porque, por exemplo, vocês não vão esquecer, porque é Mateus capítulo 23, o capítulo inteiro. 23 são 2 dias antes do dia 25 de Natal que acabou de passar. Vocês vão ter esse recurso mnemônico. Mateus capítulo 23, o capítulo inteirinho, do 1 até o final, é Jesus falando a respeito dessas, entre aspas, práticas religiosas. Eu vou ler uns pedacinhos só, porque é para vocês aproveitarem esse interregno entre o Natal e o Ano Novo e dar uma lidinha, porque é maravilhoso. Começa Jesus assim. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Porque tudo igual, tanto a multidão como para os seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Portanto, era direito deles. Morreu Moisés, quem ficou na cadeira? Escribas e fariseus. Então eles estavam seguindo a tradição. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles disserem. Eles têm, é dever deles. O que eles disserem, eles estão seguindo Moisés. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras. Gostaram? O que eles estão falando, faz. Tem até aquela historinha do moço que assistia as palestras, né? E o palestrante maravilhoso, e o camarada sentadinho lá atrás sem dar uma palavra. Morreram os dois, quando chegou lá, o camarada sentadinho lá atrás,
todo luminoso e o palestrante todo espandongado, todo escurecido. E aí o palestrante falou para ele, mas peraí, você ficava lá atrás. Não, eu fazia aquilo que você falava, você só falava. Né? Então, aqui Jesus falando isso aqui. Você, olha lá, fazei e guardai, pois tudo quanto vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Dizem e não fazem. Mais adiante ele diz assim, isso que eu gosto mais, eu acho isso ótimo, porque a gente vê pessoas que conhecem 3 pedacinhos da Bíblia, não sei quantos pedacinhos do Novo Testamento, leram algum espírito luminoso, tipo Leon Denis, e começa a ditar normas. Né? Então diz Jesus, palavra de Jesus, isso aqui é maravilhoso, presente de Natal para vocês. Atam os escribas e fariseus, atam fardos pesados, quer dizer, amarram fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Está aqui. Não tem um monte de juízo e palmatória do mundo? Fulano tinha que fazer assim, 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 porque Jesus disse não sei o quê. Aqui, ó, está aqui. Mais adiante ele diz assim, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras na sinagoga. Amam as saudações das praças e os serem chamados de mestre pelos homens. Olha o que Jesus vai falar agora. Vós, porém, não sereis chamados de mestres, porque um só é o vosso mestre. E vós todos sois irmãos. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Não importa se é sacerdote. Mestre é só um, que é Jesus. Todos nós somos irmãos. E ele vai falando aqui vários. Eu gosto muito quando ele fala assim, ai de vós, eu adoro isso aqui. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque doais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que são a justiça, a misericórdia e a fé. Dá o dinheiro do endro, do cominho, eles davam com maior facilidade. Mas cadê, aqui que ele está dizendo, cadê a justiça, cadê a misericórdia, cadê a fé? Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir as outras. Quer dar o dinheiro do endro, do cominho? Dá, mas por que está aí esquecendo a justiça, né? Então, é o capítulo 23 de Mateus, gente. Bom, aí continuando, quando Jesus diz para nós, vim a este mundo dar testemunho da verdade, é como se ele desse assim um sacode, a palavra que se usa hoje, né? É como se ele desse assim um alerta para a gente. Olha, vocês precisam acordar. Vocês estão equivocados. Isso, ele fala aqui nesse capítulo 23, vocês estão equivocados. Essa conduta, essas atitudes que vocês praticam, não tem como trazer para vocês o progresso espiritual que a reencarnação é o objetivo da reencarnação. Vocês estão iludidos quanto às glórias da terra. As glórias da terra ficam onde? Na terra. Nós não precisamos das glórias da terra porque são da terra. Nós precisamos de tudo aquilo que a gente aprende para o nosso espírito, para o engrandecimento do nosso espírito, para a glória do espírito e não as glórias da terra. Vocês precisam conhecer a verdade real. É como se Jesus falasse para nós assim, olha, vocês estão totalmente pensando que a verdade é uma coisa e é outra, né? Também aqui tem um pedacinho, vou ler só um pedacinho em João, capítulo 8, 31 e 32, quando Jesus diz assim para o povo judeu, porque a maioria que seguia eram os pobres, os deserdados, né? Desculpe. É que o ar-condicionado vem aqui, a gente seca a garganta e fica difícil, né? Ele diz, então, aos judeus que haviam acreditado nele. Porque acreditavam só a raia miúda. Os judeus achavam assim o povo escolhido. Mas alguns que seguiram a Jesus e escutaram, disse Jesus a ele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam acreditado nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Porque estavam encantados, como muita gente fica encantado com a doutrina espírita, mas depois quando olha a dificuldade que é botar em prática uma opção de coisas,
a pessoa às vezes não persevera, né? Então ele coloca aqui, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui Jesus está falando qual é a verdade. É a verdade que liberta. Uma verdade que te aprisiona, que você não pode fazer não sei o que, você vai para o fogo do inferno, uma verdade. Isso não é uma verdade. Isso são imposições que as pessoas colocam para nós, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de superstições, de medos, de uma porção de coisas, de achar que Deus vai me castigar, Deus está me vendo. Parece que Deus está lá assim, ó, olhando, ah lá, não amarrou o sapato direito, ah lá. Não, isso não existe. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bom, então, entendido essa primeira parte, que é o quadro que o Antônio de Aquino mostra para nós da época de Jesus, agora ele pede que nós nos transportemos para os dias de hoje. 2018 anos depois, né? Vamos botar barato, 2000 anos depois. Vocês têm aí, porque a página está aí com vocês, quando ele diz assim, está na parte de trás da página de vocês. Transportemo-nos para os dias de hoje. Voltemos à realidade diária da vossa cidade, que é a nossa cidade. Qual é a realidade da nossa cidade? Vocês escutaram o jornal hoje de manhã, talvez de tarde, né? Então voltemos para a realidade da vossa cidade, do local em que habitais. O que vedes? O que a gente vê? Um monte de dificuldades, né? E ele diz assim, crianças sem teto, mulheres sem rumo, homens desesperados, criaturas descrentes. Quantas pessoas falam para nós no ônibus, na fila do banco, ah, isso aqui não tem mais jeito, tá perdido. O mundo está perdido. Se for velhinho, então tem uma mania de dizer isso. No meu tempo, né? O mundo está perdido. Então, que vedes? Crianças sem teto, mulheres sem rumo, homens desesperados, criaturas descrentes. Que outra mensagem poderemos dar a esses seres, se não a mesma que Jesus nos ofertou lá na época, 2000 anos? Porque a semelhança é muita. A semelhança é muita, ele coloca aqui, senão aquela que Jesus nos ofertou. Olha, a gente presta atenção, o que as autoridades estão preocupadas com a gente? Eu acho que não, né? Não sei bem, mas eu acho que não estão muito preocupados com a gente, né? Assim, olha, de um modo geral, é como se a gente estivesse excluído de uma porção de coisas, né? Então é como se disséssemos a todos que estão desesperançados: o Cristo veio vos trazer vida em abundância. Que a gente possa pensar uma coisa, uma frase muito interessante. Que pena que determinada autoridade, determinada pessoa não aproveitou bem sua encarnação. É o que a gente deve pensar. E lembrar da frase de Jesus: que te importa a ti? Segue-me tu. Se o outro está fazendo errado, a gente viu aqui Jesus condenando os sacerdotes que eram a palmatória do mundo. Não, a gente lamenta que a pessoa tenha tido uma oportunidade e jogou fora. Porque oportunidade todos nós temos. O que a gente vai fazer com essa oportunidade é da nossa responsabilidade. Isso chama-se livre-arbítrio. A misericórdia de Deus concede a cada um de nós, a cada encarnação, possibilidades enormes de crescimento espiritual. Mas a gente chega na Terra e acha que o crescimento tem que ser das coisas da Terra. E aí a gente, como dizia minha mãe, nem sei se ainda fala isso hoje, enfia os pés pelas mãos, né? Troca os pés pelas mãos e a coisa fica muito estranha. E ele continua dizendo assim: complementando tantas palavras, tantos apelos do Cristo, apresentaremos ao homem de hoje a verdadeira fé. Não é aquela que eu fico, oh meu Deus, glória a Deus. A verdadeira fé. Fé em Deus como Pai. Jesus veio falar que ele era Pai. Ele está no comando de tudo, né? Jesus está na direção e no comando do nosso planeta, mas acima de tudo está Deus. Então, aquela fé em Deus como Pai e em Jesus como Mestre. Aquelas pessoas, aqueles que podem sentir as evidências da espiritualidade, assegurareis. Quem são? Aqueles que já percebem
Os médiuns, a maioria das pessoas que têm mediunidade, percebe essa aproximação, né? Então, aqueles que já sentem a evidência da espiritualidade, assegurareis, não estão sós. Ninguém está só. Um anjo protetor os conduz, os ampara, os protege. Aos que não são capazes de ter essa percepção, eu não estou vendo nada, não tem anjo nenhum anjo. O anjo não tem que tocar uma trombetinha, não estou vendo ninguém aqui. Aos que não confiam, que não são capazes de ter essa percepção, direis, confiem em Deus, em Jesus, porque anjos protetores estão ao seu lado, mesmo que não creiam. Isso é bonito. Porque nós, às vezes, fazemos determinadas coisas, desde que as pessoas nos agradeçam, mas nosso anjo guardião, ele não se preocupa se a gente vai agradecer, ele não se preocupa se a gente acredita nele ou não, ele faz. Ele está ao nosso lado o tempo todo, né? Ele coloca aqui, então, dizendo, eles estão ao seu lado, mesmo que não creiam. Deus não se apresenta somente para aqueles que creem. Deus é Pai de toda a criação, inclusive de cada um de nós. No Livro dos Espíritos, na pergunta 491, Kardec pergunta assim, qual a missão do Espírito Protetor? Quem tem o Livro dos Espíritos, depois pode até anotar essas perguntas e ler, porque é importantíssimo nessa fase que nós estamos passando, essas dificuldades que o nosso país atravessa, o mundo, mas principalmente o nosso país, né? Qual a missão do Espírito Protetor? A de um pai em relação a seus filhos. O que um pai faz em relação aos seus filhos? Ampara, protege, esclarece, dá todo o subsídio para que o filho possa realmente crescer e andar sozinho um momento, né? A de um pai em relação aos seus filhos. A de conduzir o seu protegido ao bom caminho. É conduzir pelo bom caminho. Não é pegar ele assim nas costas e sair caminhando, porque a prova não é do meu anjo guardião, a prova é minha. Então ele vai me conduzir. O que é conduzir? Pega pela mão e conduz pelo caminho. Eu andando, naturalmente, né? É de conduzir seu protegido pelo bom caminho. Ajudá-lo com os seus conselhos. Não vai resolver os meus problemas. Não vai lavar a louça para mim. Vou fazer uma prece forte. Meu anjo guardião, essa louça está difícil. Lava para mim. Isso era naquele... Vocês não sabem disso, que vocês são muito jovens, mas tinha um programa, um filme, sei lá o que era aquilo, uma série de uma mulher que fazia assim com o braço e ficava tudo pronto. E daquela que fazia assim com o nariz e ficava tudo pronto. Isso é para aquele filme. O nosso anjo guardião não trabalha naquele filme ali. Não é ele lá, né? Então, ajudá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições. Consolá-lo nas suas aflições. Consolar. Quem não precisa de consolo nas aflições? Consolá-lo nas aflições é para nos aliviar, não é para resolver os problemas. Sustentar sua coragem nas provas da vida, porque a prova é nossa, não é dele. Então ele vai sustentar para que a gente tenha coragem, para a gente não desistir. Esse é o papel da missão do Espírito Protetor. Aí ele pergunta, o Espírito Protetor está ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? Quando é que meu Espírito Protetor foi apresentado a mim? Olha, vai ser o Espírito Protetor daquela velhinha ali. Quando é que foi que ele se apresentou, né? Desde quando? Ele diz, desde o nascimento até a morte, e frequentemente acompanha esse Espírito durante várias vidas espirituais. Então, o meu anjo guardião pode estar comigo há 6, 7 encarnações. Deve ser um bocado de paciência, né? Porque a cada encarnação eu ando tão pouquinho, né? Então ele coloca aqui. Ele está desde o nascimento e a morte, frequentemente acompanham depois da morte na vida espiritual, até em várias existências corporais. Pois essas existências são apenas fases bem curtas em relação à vida do espírito. Aí ele pergunta, 493, a missão do Espírito Protetor é voluntária ou obrigatória? Calcula, coitadinho do anjo guardião, se ele for obrigado. Vai tu cuidar daquela velhinha. Meu Deus! Né? É obrigatória ou é voluntária? Resposta dos espíritos. O espírito é obrigado a velar por vós, porque aceitou essa tarefa. Ele pode dizer, não, eu prefiro mais ser Espírito Protetor da Lucinha. Ou então do Homero. A gente se conhece desde os 13, 14 anos, por incrível que pareça. Então seria fácil, né? Mas não é disso que ele está falando. Se ele assumir a responsabilidade, é dele. Ele pode escolher, né? Ele vai dizer aqui, o Espírito é obrigado a velar por vós, porque aceitou essa tarefa. Mas tem o direito de escolher seres que lhe são simpáticos. Para uns,
espíritos protetores é um prazer, para outros uma missão ou dever. E eu quero ler a 495, também é um deverzinho para casa, porque a questão é linda e é muito grande. A 495 é uma mensagem que é assinada por São Luís e por Santo Agostinho. Essa mensagem é lindíssima, falando a respeito do nosso espírito protetor. A gente se emociona até, porque é muito bonito. Ele diz assim: não será uma ideia muito consoladora pensar em ter sempre, sempre junto de vós, seres que vos são superiores, que estão sempre prontos a vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a subir a montanha áspera do bem, que são amigos mais confiáveis e devotados que as mais íntimas ligações que se façam na terra? Mais queridos ao nosso coração que nosso pai e nossa mãe muitas vezes, né? Olha que coisa, não é uma bênção Deus ter nos concedido isso? E aí esses seres estão aí por ordem de Deus. Ordem de Deus, que é Pai, que é justo, misericordioso e bom. Estão por ordem de Deus. Foi Ele quem os colocou perto de vós. Eles aí estão por amor a Deus e cumprem junto de vós uma bela, porém penosa missão. Porque eles falam para a gente ir por aqui e a gente fala, não, eu vou por aqui. E a gente quebra a cara, ele vem, enxuga, faz aquele mosaico, a cara fica no lugar, mosaicadinha, mas fica. E a gente vai aqui, pum, bate de novo a cara, até que uma hora a cara não tem mais na mosaico que consiga consertar aquilo, né? Sim, onde quer que estejais, Ele estará convosco. Nos cárceres, nos hospitais, nos lugares de devassidão, na solidão, nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas em quem vossa alma sente os mais suaves impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Está a pergunta 495, ela é muito maior, muito mais clara do que eu estou dizendo, mas não há tempo para a gente fazer isso aqui, né? Então, meus amigos, a gente pergunta, no livro O Consolador, perguntas feitas a Emmanuel, é perguntado a ele sobre a fé, né? Ele pergunta assim: pode-se definir a fé? É pergunta 354, tá? Para Emmanuel definir a fé, ele diz assim: ter fé é guardar no coração, não é desconjuntar os joelhos subindo escada, não é isso. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Ele é meu pai. Jesus veio pessoalmente à Terra dizer que ele era pai. A luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Eu creio em Deus não é porque eu sou espírita, não é porque eu sou católico. Eu creio em Deus porque sei que ele é meu pai. Ele é criador de todas as coisas. Então, além da fé religiosa, mais adiante ele diz assim: conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Eu sei que Deus é meu pai. Eu sei que nada me acontece por acaso. E eu preciso apenas estar atenta. Obrigada. Deixa, né? Eu preciso apenas estar atenta ao que me acontece para aprender com essas coisas. Senão eu passo pelas dificuldades e não absorvo aquilo que poderia me fazer crescer, né? Então ele diz assim: essa fé não pode parar em nenhuma circunstância da vida. Aí eu acredito até, não sei o que lá, doeu o meu calo, não acredito mais. A fé não pode estagnar, não pode parar em nenhum momento da vida. Quando a gente perde um ente querido, quando a gente tem uma doença, não pode parar. Essa fé tem que estar impressa no nosso coração. Mais adiante ele fala: traduzindo a certeza da assistência de Deus, a fé exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. É muito mais do que isso, mas vocês depois podem ver em casa. Eu quero ainda citar para vocês, na pergunta 251, quando ele é perguntado a Emmanuel se a incredulidade é uma provação. Não tem pessoas que são ateias? Não, eu sou ateu, só falta dizer, eu sou ateu, graças a Deus, né? Então o ateu, ele é ateu até o momento que a coisa fica tão... Aquela carinha que consertou a primeira vez, consertou a segunda vez, aí quando já não tem quase conserto, aí ele vai realmente acreditar que existe alguma coisa. Mas em geral ele vai, com o nariz empinado, dizer que ele é ateu. Então a incredulidade é uma provação? Eu adoro essa questão. O ateísmo ou a incredulidade absoluta não existem.
A pessoa faz de conta que ela é o dono da cocada preta. Eu sou ateu. Então, vou repetir. O ateísmo ou a incredulidade absoluta não existem. Todos os espíritos se identificam com a ideia de Deus e da soberania, da sobrevivência do ser, que lhes é inata. A gente nasce com isso, meus amigos. Então, na última parte que vocês têm aí, nosso Antônio de Aquino vai dizer aí: repetireis, então, olha que coisa linda, isso aqui é realmente a reflexão do Natal, né, e do Ano Novo. Repetireis, então, para o vosso próprio coração: o Cristo também veio para mim. Também veio para mim. Não foi só naquela época, não foi só em Israel. Ele também veio para mim. Se não sou um grande necessitado, sou alguém que precisa de paz. Quem não precisa de paz, notadamente no Rio de Janeiro? Você precisa ter paz e paciência, por exemplo, não sei se vocês sabem disso, né, mas quem depende de condução sabe bem disso. Aos domingos e aos feriados, quanto tempo você fica em pé no ponto do ônibus? Porque os donos de ônibus acham que domingo não precisa, vai gastar dinheiro pagando hora extra para aquelas pessoas que vão dirigir, quando você, se você é pobre, fica em casa assistindo televisão. E se você mora na Zona Sul, chame o Uber, chama não sei o que lá, chama não sei o que, e vai, ou pega o seu carro e vai andar. Para que essa história de ônibus? Né? Então, qualquer condução, você fica praticamente impossibilitado de sair de casa aos domingos. Então, como ele, sou alguém que precisa de paz. Preciso de paz na minha família, preciso de paz no meu emprego, preciso de paz no meu dia a dia. Se não sou um grande necessitado, sou alguém que precisa de paz. Se sou uma pessoa pacificada, ou seja, já sou aquela pessoa que fica no ponto do ônibus, fazendo palavras cruzadas, né, cantando uma musiquinha, né, um pouco prestando atenção que passam umas bicicletinhas, umas motinhos, que de vez em quando fazem alguma coisa além. Mas aí eu estou ali, pacificado, esperando ali, sou alguém que precisa de forças para ajudar o próximo. Porque você precisa de muitas forças, como diz Jesus: amai também os vossos inimigos. Não desejar mal àquela pessoa que acha que você tem que dar alguma coisa para ela, mesmo que você não queira. Né? Sou alguém que precisa de forças para ajudar o próximo. Se não trago grandes necessidades de convivência com a coletividade, sou aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, eu vou acrescentar aquela avó, né? Aquele companheiro de jornada que se mostrará sempre fiel a Deus, quaisquer que sejam as circunstâncias da vida. Desaforos que às vezes nós escutamos, às vezes até tem alguma razão de ser, né? Coisas que estão guardadas lá da infância, que joga na cara da gente, mas às vezes não. Às vezes tira aquilo lá do fundo assim com uma arrogância, né? E você precisa de estar estruturado, precisa ter fiel a Deus, mesmo nessas circunstâncias, né? E ele diz, terminando aqui: sentireis no imo da alma, aqui, ó, nessa época do ano, não tem como não sentir. Pode sentir todo o tempo, mas esse dezembro as pessoas tendem a prestar mais atenção no fundo da sua alma, né? Sentireis no imo da alma: o Cristo também me plenificou de vida, me trouxe a paz e me disse: é a ti, filho, que me dirijo. Também para ti trouxe vida, e vida em abundância. Então nós temos esse exemplo de Jesus, e como nós estamos terminando um ano e começando um outro ano, é um momento que nós podemos fazer uma reflexão, uma avaliação, né? Como é que nós estamos conduzindo as nossas vidas? Há uma coisa importantíssima no Evangelho de Jesus, e que a gente chega à casa espírita e se dá conta só na doutrina espírita, que faz a gente refletir. Se faz necessário o exercício. O que é exercício? Você tem que repetir, né? Como é que a pessoa vai criar músculos? Fazendo aqueles exercícios ali, né? Faz uma vez. Essa semana eu vou fazer meia hora. Daqui mês que vem eu vou fazer 15 minutos. Você vai conseguir alguma coisa? Então ele coloca aqui: se faz necessário o exercício de ajustar-se. O que é ajustar-se? Ó, juntinho. Ajustar-se aos padrões éticos do Evangelho de Jesus. Porque os padrões éticos da Terra não é tão difícil, não. Não é. Há pessoas que pagam seus impostos.
Há pessoas que não tem gato na sua casa, tem gato, mas que mia, né? Tem gente que tem aqueles que não mia, né? Então, você se ajustar aos padrões éticos da Terra não é complicado. Basta você fazer esforço. Mas aqui, os Espíritos dizem para nós que é necessário o exercício de ajustar-se aos padrões éticos do Evangelho de Jesus. Amai mesmo os vossos inimigos. É mole? Às vezes o irmão consanguíneo, você não vai muito com a cara dele. Calcula você amar os inimigos. Então você precisa fazer o exercício de se ajustar a esses padrões éticos do Evangelho. Jesus é o nosso exclusivo guia e modelo. É o único Espírito puro que esteve na Terra. E teve, como ele falou, para dar testemunho do que era a verdade. A verdade não é a gente ficar contando teclinhas pretas, sei lá, bolinhas pretas. Não é isso. É colocar em prática. Por isso Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora nós sabemos a que vida ele se refere, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Na questão 1019 do Livro dos Espíritos, é a última pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim aos Espíritos, algum dia o reino do bem poderá ter lugar na Terra ou vai ficar sempre assim? A pessoa sabe que vai faltar açúcar, ela gasta 1 quilo de açúcar em 3 meses, mas vai faltar açúcar, ela compra 20 quilos de açúcar. Aí a Lucinha e o Homero, que fazem doce para fora, não tem açúcar. Eles vão ficar sem poder ganhar o dinheiro dele, porque eu que compro um açúcar. Entenderam isso? É esse tipo de coisa, né? Então, algum dia o reino do bem poderá ter lugar na Terra? Resposta. O bem reinará na Terra quando entre os espíritos... Quem são os espíritos? Os encarnados e desencarnados, somos todos espíritos. Tanto quem está encarnado quanto está desencarnado. Entre os espíritos que a vêm habitar, os bons superarem os maus. Mas como é que os bons vão superar os maus? Se eu mandar afastar os maus, eu já não sou bom. Tem gente que é assim, tira do meu caminho, bota Bangu. Bangu o quê? Já tem Bangu 8? Então bota Bangu 10. Bangu 15 mil. Então, vai aparecer o bem na Terra quando os bons superarem os maus. Então, eles aí farão reinar amor e justiça. Quando não há amor, quando não há justiça, só há caos. Por isso que os ensinamentos de Jesus são justamente mostrando que o Pai é de justiça e de misericórdia. É através do progresso moral e da prática das leis de Deus, o ajustamento ao Evangelho de Jesus, a parte ética do Evangelho de Jesus, os padrões éticos do Evangelho, que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Os maus, porém, não a deixarão enquanto dela não estiverem banidos o orgulho. Essa gentinha, porque eu acho que eu sou tal. Ontem eu fiz esse mesmo estudo aqui, até desagradável, que é o mesmo assunto, né? Eu falei isso ontem aqui. Eu fui dar uma aula no o que é o Espiritismo, que é o primeiro livro da Casa Espírita, e quando eu terminei, perguntei alguma dúvida. E aí a pessoa falou, eu fico pensando nesses ensinamentos, né? Um pouco complicado, e fico pensando, e essas pessoas más? Aí eu falei, nós? Não. Essas, essas pessoas más, eu estou aqui, essas pessoas. Então, enquanto não banir o orgulho e o egoísmo, porque o orgulho diz eu sou melhor. E o egoísmo diz só eu, vocês não. Então ele coloca, a transformação da humanidade foi predita e nos aproximamos desse momento. Ela se cumprirá pela encarnação de espíritos melhores que constituirão a nova geração na Terra. Mas só vai vir espíritos melhores se nós mudarmos o padrão e não termos tanto ódio das pessoas que me tiram alguma coisa, como o ódio que eles chegam para mim pegando as minhas coisas porque eles não têm. A gente vibra na mesma faixa, né? Então, eu aconselho a vocês acabarem de ler, porque eu quero terminar aqui com a minha página que eu adoro. Eu li essa, está tão velhinha que está toda assim, olha. É uma página de Bezerra de Menezes que fala sobre os problemas do mundo. É uma psicografia de Bezerra de Menezes. Problemas do mundo, está no livro O Espírito da Verdade. O mundo está repleto de ouro. Ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres, mas o ouro não resolve o problema da miséria.
Quanto mais ouro tem, mais miseráveis aparecem, né? O mundo está repleto de espaço. Espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos, mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O camarada tem não sei quantas terras, hectares, mas quer não sei quantos hectares. Coloca aqui, o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura. Cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião. Mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. Se fosse assim, não haveria crime de colarinho branco e as pessoas não encheriam malas de dinheiro, né? O problema da cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias. Teorias na ciência, teorias nas escolas filosóficas, teorias nas religiões. Mas as teorias não resolvem o problema do desespero. Você calcula, você está desesperado com alguma coisa, alguém fala, peraí, eu vou te dar a teoria de Nietzsche, a teoria de Schopenhauer. Não quer saber de teoria, está desesperado, a pessoa enlouquece de desespero, né? Então, as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais, muitas ONGs de fachada, né? Mas as organizações não resolvem o problema do crime. É só olhar o que houve, que colocou a mais, o que foi que diminuiu no crime. Para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria. A ignorância acalenta a miséria porque a pessoa não consegue ver que ela pode, ela por ela mesma, melhorar. Então, a ignorância acalenta a miséria. Para dissipar a sombra da cobiça que gera a ilusão. A cobiça é tão perniciosa que a pessoa acha que aquilo... Herodes não queria matar todas as... E matou todas essas crianças. Gera ilusão, né? Para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra... Isso aqui, eu adoro falar isso aqui, porque o egoísmo promove a guerra, mas não é só a guerra entre os povos. A guerra, porque aquela panela de pressão que a minha mãe disse antes de morrer que era minha, mas a minha irmã disse que era dela. Né? O egoísmo promove a guerra. Para anular o verme do desespero que promove a loucura, para remover o charque do crime que carrega o infortúnio, o crime carrega o infortúnio. Para quem o pratica, para quem o sofre, para quem sabe dele. É um horror o crime. O infortúnio do crime que carrega o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Não é decorado. Tem gente que sabe decorado. Em Mateus, capítulo não sei o que lá, versículo... eu acho uma gracinha, porque a minha memória é memória de, como diz meu filho, de barata empalhada, né? Mas é bonito, mas não é Jesus decorado. É Jesus no coração humano. Sejamos assim valorosos, estendendo a doutrina espírita que desentranha o ensinamento, desentranha o ensinamento de Jesus da letra, trazendo este entendimento na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre. E parafraseando o conceito inovidável de Kardec, que é fora da caridade não há salvação, é o lema da doutrina espírita, diz assim Bezerra de Menezes. E parafraseando o conceito inovidável de Allan Kardec em torno da caridade, proclamemos a todos os problemas do mundo. Fora do Cristo não há solução. Que Jesus nos ampare a todos, que possamos exercitar no nosso coração esse exercício todo o tempo de ajustar as nossas atitudes aos parâmetros, aos padrões éticos do Evangelho de Jesus. Muita paz, um ano novo de muito aprendizado, de pacificação e, sobretudo, de exercício de progresso espiritual. Muita paz, um 2019 de muito progresso. É só agradecer, né? Que Deus abençoe a nossa Rose. Certamente há de estar em outras oportunidades aqui conosco. Agora, no segundo momento da nossa sessão, o momento dos passes, a Lúcia vai comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, o item 11, que tem como título o egoísmo. Mensagem de Emmanuel, e foi dada em Paris em 1861. E nos diz Emmanuel: o egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, pois atrasa o seu progresso moral.
É ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças, sua coragem. Digo sua coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, reúna todos os seus esforços para combatê-lo dentro de si, com a certeza de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias aqui na Terra. Ele é a negação da caridade e, consequentemente, o maior obstáculo que o homem tem para a conquista da felicidade. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, porque quando o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? E diz aos judeus: este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? No entanto, deixa que ele seja conduzido ao suplício. É a incompatibilidade entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa verdadeira lepra, que o cristianismo deve o fato de ainda não ter realizado toda a sua missão. É a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem que cabe a tarefa e o dever de extirpar esse mal para dar ao cristianismo toda a sua força e livrar o caminho dos obstáculos que impedem sua marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa subir na escala dos mundos, porque é chegado o tempo em que a humanidade deve vestir o seu traje viril e, para isso, é preciso, em primeiro lugar, expulsar o egoísmo dos vossos corações. Agora, meus irmãos, nós pedimos aos médiuns que, obedecendo à orientação dos responsáveis, se dirijam ao local adequado para essa atividade que nós lembramos se limita, se restringe aos companheiros que são médiuns da casa e que para ela foram preparados. Nós vamos procurar não dar atenção a esse momento em que a movimentação é necessária. Ao contrário disso, vamos procurar nos manter equilibrados, pacificados. Vamos procurar nesse momento lembrar dos nossos amigos, irmãos, companheiros de caminhada, necessitados de amparo, de proteção, de orientação de qualquer espécie. Vamos pensar na nossa cidade, no nosso país, nos nossos irmãos de tantas partes do nosso planetinha que estão enfrentando situações de dor, de dificuldade. Vamos vibrar, vamos interceder por todos esses irmãos necessitados, junto a Jesus, junto a Deus, junto a esses espíritos trabalhadores do bem. Nós convidamos também para esse momento de prece, de vibrações do bem, os nossos irmãos internautas que seguem conosco. Vamos então fazer uma prece para dar início ao trabalho de paz. Graças a Deus. Tantas são ainda, Senhor Jesus, as nossas dificuldades e Tu bem as conheces. Nós insistimos junto ao Teu coração misericordioso para que nesse momento nós recebamos, junto com esse carinho, com esse abraço amoroso da espiritualidade trabalhadora da casa, também essas energias de reequilíbrio e de refazimento das quais todos nós tanto necessitamos, todos nós, espíritos encarnados e desencarnados. Envolve-nos então, Senhor Jesus, com Teu amor, com Teu carinho, e permite que nós possamos dar início a esse momento de passes aqui na casa de Leon Denis. Graças a Deus.
Que a infinita misericórdia de Deus nosso Pai possa nos envolver nesse instante, que possamos perceber e guardar em nós os fluidos de pacificação, o bálsamo de refazimento e equilíbrio que nos chegam nessa hora através das mãos amigas dos companheiros médiuns. Emmanuel, na lição de hoje, nos diz que o que impede que a Terra se desenvolva, progrida na hierarquia dos mundos, é o egoísmo. E cabe ao Espiritismo, através do esclarecimento que traz, da fé raciocinada que proporciona, a tarefa de fazer com que a Terra se transforme de um mundo de expiação e provas, desse verdadeiro purgatório, num planeta mais feliz. Portanto, é ao combate do egoísmo que os verdadeiros crentes, os que creem nos ensinos de Jesus, os que se esforçam para fazer aquilo que Jesus veio ensinar, esses devem dirigir suas forças, sua coragem no combate do egoísmo. E ele nos diz, Emmanuel, que a coragem, nós devemos ter a coragem primeiro para admitir que o egoísmo existe ainda em cada um de nós. E antes de combater o egoísmo do próximo, devemos combater o egoísmo dentro de nós mesmos. Nesta mensagem, Emmanuel nos conclama a empregar todos os esforços no combate daquilo que ele chama de monstro devorador de todas as inteligências, que nasce do orgulho e que é a causa de todas as misérias da terra. Lembra-nos que Jesus nos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos, lavando as mãos e entregando Jesus à crucificação, dá o exemplo do egoísmo. Atribui o fato de o cristianismo ainda não ter cumprido sua missão à invasão do coração humano por essa verdadeira doença que é o egoísmo. Emmanuel ainda nos conclama a nós, espíritas, esclarecidos pelos espíritos superiores, à tarefa, ao dever de extirpar esse mal, para que o cristianismo possa, com toda força, tirar do caminho dos homens os obstáculos que o impedem de progredir na escala dos mundos, impedem a Terra de tomar o seu lugar na hierarquia dos mundos. Já está na hora de nós, humanidade, demonstrarmos o fruto do nosso aprendizado. Mas para isso é preciso primeiro que expulsemos de nós o egoísmo. Tarefa difícil ainda para nós, que vemos com muita facilidade o erro do próximo e não enxergamos o erro que nós mesmos cometemos. Que possamos, então, apreender as lições que nos chegam, que possamos meditar mais sobre elas e colocarmos em prática, fazermos todo como Emmanuel nos recomenda, todo o esforço para combater esse egoísmo dentro de nós mesmos. Que Deus seja louvado hoje e sempre. Graças a Deus. Agora agradecer a Deus, nosso Pai bom, justo, misericordioso, por
por essas oportunidades de tanta valia para o nosso esclarecimento, para o nosso fortalecimento, para a nossa orientação. Te agradecer, Senhor Jesus, e insistir junto ao teu coração generoso, para que aqui nós nos reencontremos em outros momentos de estudo e de trabalho em teu nome. Agradecer a espiritualidade amiga trabalhadora da nossa casa, agradecer ao nosso patrono Leon Denis, ao nosso mestre Allan Kardec, e a todos pedir a permissão para, em nome de Deus, encerrar as nossas atividades da noite de hoje. Que Deus nos ampare e nos abençoe a todos. Graças a Deus.